Mas então, nesse cenário, como resolver? Chegamos na pergunta de $1 milhão. Então vamos lá. A primeira coisa, óbvio, governança. Né? A gente precisa do poder público para tomar algumas decisões. Precisam de leis para a gente chegar num acordo. Eu vou te contar alguns casos que estão acontecendo agora no mundo. Por exemplo, de transição energética, que todo mundo fala de transição energética, e transição energética entra também lá no Imagine, no The People. Porque o que acontece? Quando a gente fala de energia solar, a gente tem a questão da mineração. Então, para produzir os painéis solares, você precisa extrair minerais do solo. E para extrair minerais do solo, você precisa desmatar. É que nem era o que o Bolsonaro queria fazer, mineração na Amazônia. Quando você desmata, você joga gás carbônico para a atmosfera e mata as árvores roubam carbono da atmosfera. Então você tem mineração. Então o que a gente fala? É uma transição energética para fontes de baixo carbono, não é zero carbono. Ou seja, elas também são impactantes. Mas alguns exemplos que estão acontecendo na China. A China realmente está na vanguarda de transição energética hoje no mundo. Mas o Brasil não está ruim, não. O Brasil já tem uma boa margem aí. Acho que a nossa matriz energética, posso estar falando besteira, mas eu acho que de fontes de transição, de eólica, solar, chega a 13% hoje, se eu não me engano. Dá para pesquisar esse número aí. É alguma coisa em torno disso, mas já é alto. Pô. Então, no Brasil já tem essa preocupação. Essa preocupação a gente vem fazendo, assim, a gente não tá para trás. Mas lá na China, por exemplo, se você quiser, hoje a gente está com 1,4 bilhão de carros no mundo. A gente vai chegar a 2 bilhões, desses 2 bilhões, 600 milhões vão ser carros elétricos. Eletrificação da frota. Porque hoje, a maior produção de gases do efeito estufa vem na produção de energia. 63% é geração de energia. Seja para movimentar carro, caminhão, luz, ar-condicionado, seja o que for. Então é isso que causa o maior problema ambiental hoje, é produzir energia. Então, cara, vamos eletrificar a frota. Não vamos mais queimar combustível fóssil porque vai emitir menos carbono. Qual que é o problema do carro elétrico? Ele tem menos peças do que o carro a combustão, né? Então exige menos. Só que ele precisa produzir bateria. E bateria, assim como na energia solar, precisa de mineração. Então, essa mineração, que é o cobalto no Chile, você tem outros minerais na República Democrática do Congo também. Então, olha só que interessante. A gente pode estar caminhando para um mundo de eletrificação, onde esses países que hoje são as potências produtoras de combustíveis fósseis, tipo Rússia, Arábia Saudita, os Estados Unidos, tá? Quebrou meu dedo aqui. Eu mexi aqui, falei que quebrou o dedo aqui, cara. Estados Unidos. Então, o que acontece? Talvez mudem os países. E aí, de repente, os países que fiquem mais poderosos são aqueles que produzem minerais. E, de repente, o Chile, do nada, aparece como uma nova potência no mundo aí de transição energética mais limpa. Mas também tem degradação ambiental. Mas o que a China tá... E aí a gente fala do governo autoritário, né? A China está fazendo um negócio bacana lá para obrigar as pessoas a usarem os carros elétricos e não usar mais, por duas razões. Eu vi a explicação de um cara do automobilismo aí, que manja pra caramba, que os caras sacaram que a defasagem dele em relação aos motores de combustão era tão grande, eles não conseguiriam competir, eles apostaram tudo numa matriz nova, vamos lá, porque a gente vai sair na frente desses caras e lá na frente deu certo, né? Que foi agora. Sim. Que... Não sei se ainda... Cara, carro elétrico... Não sei se ainda tá dando, né? Não sei se você sabe a história do carro elétrico, mas carro elétrico veio antes do carro a combustão. Ah, para. Te juro. Essa tecnologia Os primeiros carros, antes de vir o Ford, o primeiro carro que foi inventado, ele era um carro elétrico. Ele era um carro de bateria, só que era uma bosta. Porque durava muito pouco. Exatamente. O problema do carro elétrico não era a ideia de ter um carro elétrico. Autonomia. Era a autonomia dele. O Gurgel, lembra do Gurgel? Mas o Gurgel era elétrico? Era elétrico aquele carro. Você tá zoando. E isso é década de 80, cara. Carro brasileiro, carro elétrico. Só, já na frente. Já na frente, o Gurgelzão velho de guerra, mas não conseguia, porque era muito caro produzir. Porque o que aconteceu? O Ford, e depois quem vem foi o Elon Musk. O Elon Musk vem e fala, agora esqueçam tudo que vocês viram de carro elétrico, e aí ele lança lá aquele modelo da Tesla, eu não lembro o nome lá, e esse modelo da Tesla, ele faz o carro elétrico voltar a ser hypado, né? E aí a China, obviamente, vai lá, pega, desmonta tudo, vê como é que faz, tal, e vira líder mundial. Lembrando, por que a China tá fazendo isso e tá virando também
ela não pode ter carro a combustão lá dentro porque ela não produz o seu próprio petróleo. Ela tem que importar petróleo. Então isso é ruim. Então quanto maior a minha frota de veículos que queimam, que tem motor a combustão, mais gasolina eu preciso, mais diesel eu preciso, eu vou ter que importar. Eu não quero isso, eu quero que o meu povo use carro elétrico. Lá é o seguinte, se você quiser comprar um carro elétrico, não tem problema nenhum, você compra na hora. Se você quiser comprar um carro a combustão na China, você entra numa loteria de 1.000 pessoas, você tem que ser sorteado de 1 para 1.000. Então fica lá nessa loteria. E se você for sorteado para poder comprar, você tem que pagar uma taxa de $13.000 para poder... É para não comprar, né? É para não comprar. Então, mas esse é um exemplo de como o poder público pode atuar com leis para fazer com que a sua população... É que nem a época do álcool, lembra? Isso, pro álcool, exato. Eu preciso que a população caminhe para cá. Então eu vou criar uma série de restrições para dificultar... Olha o Gurgel, ó. Eita, montadora extinta, projetou o primeiro carro elétrico do país. Só. Esse cara é um brasileiro. Era fibra de vidro, não é? Era. Cara, esse cara era visionário, Total. meu. Mas não tinha autonomia. E não só autonomia. O problema do carro elétrico é você não tem também onde carregar ele. Até agora é um problema aqui no Brasil. Até isso ainda não resolveram. E quem vai pagar isso? Esse é o problema. Você tá entendendo? É aí que o poder público entra, porque... Se ele quiser, tá. Se ele quiser. Vamos investir? Vamos. Então, beleza. Aí vamos colocar em tudo quanto é canto. Isso, porque assim... Tirar o IPVA, como não sei se ainda tem, era metade. Tudo bem, porque assim, ó, quem paga a conta dos lugares para carregar os carros? É a montadora? Quem é? Não tem. Então a montadora vem, produz o carro, joga aqui no Brasil, traz lá de navio, né? Botaram um monte de carro aqui, até porque ia aumentar o imposto, então por isso que trouxeram bastante carro elétrico, não é que venderam, né? Mas hoje o cara não compra o carro elétrico no Brasil porque fala, tá, eu preciso viajar, como é que eu vou carregar a bateria? Então quem vai assumir a responsabilidade de botar isso? Ou é o governo, ou você cria... a montadora. Não, você cria subsídios, fez carregador para tudo quanto é lado. Mas o governo americano deu muita grana para Tesla. O governo americano botou, cara... de novo, números eu odeio chutar, porque geralmente eu vou errar, né? Mas foi algo em torno de 400 milhões, não sei, ou bilhões de dólares. Quanto que o governo americano deu para Tesla. Aí você vai achar esse valor. Botou muita grana na Tesla justamente para também botar essa questão do carro elétrico lá. E aí, obviamente, você vai desenvolvendo isso. E no Brasil, o que acontece hoje? Tenta fazer isso, meu amigo. Pô. E aí as montadoras? E aí o sindicato, não sei do que, dos dos carros lá da Volks, seja da... Cara... Aí... 456 milhões de dólares. Olha lá, eu acertei. Eu tava entre bilhões e milhões. Botou $500 milhão ali para ajudar o cara, entendeu? Então o governo tá em cima participando. Então se o nosso governo não fizer nada, realmente fica difícil você colocar a frota elétrica aqui. E realmente ela emite menos carbono, mas dizendo o seguinte, ela não é 100% limpa. E o Brasil é o melhor país para ter carro elétrico. Sabe por quê? Por quê? Porque a nossa matriz energética é hidrelétrica. Que é renovável, né? Isso. É uma energia, de certa forma, limpa. Limpa. Ela é considerada uma energia limpa. O Brasil produz isso. Então, porque não adianta nada você ter carro elétrico que produz eletricidade queimando em termoelétrica. Porra. Queimando carvão, tá ligado? Como é na Europa. Que doideira, né? Isso, na Europa você tem vários países lá que tem carro. Mas pô, tá queimando lá carvão pra botar eletricidade no carro do cara. Nossa. Então o Brasil é o país ideal pra gente realmente ter uma frota elétrica por conta de como a gente produz energia elétrica. Mas se você não tiver uma participação do poder público, por isso que eu tô mostrando, então... resolver problemas climáticos de mitigação e melhorar a vida da população, porque não é só isso, um carro elétrico emite menos poluição. E poluição faz mal para a saúde. Muita gente morre no mundo por conta da poluição. São 4 milhões e quase 5 milhões de pessoas que morrem todos os anos. Do céu de algumas cidades da China, né, que a gente via antes por causa de poluição, né? Exato, mas até aqui em São Paulo. Mas você tem, por exemplo, Nova Delhi na Índia, que tem níveis de poluição que se fosse qualquer cidade europeia, eles iriam evacuar a cidade europeia. Em Nova Delhi, os caras vivem lá com aquela poluição. Então você tem também isso. Não é só questão de mudanças climáticas, é questão de, vamos viver numa cidade com menos poluição? Então realmente isso é um caminho. Agora,
tanto em queimadas como em você fazer transição energética, que como eu já disse... Avião também que queima pra caramba. Avião vai ser difícil, cara. Não, eu sei, mas queima pra caramba. E vai continuar queimando. Porque a gente falou aqui pra trocar pra elétrico, não dá. O peso das baterias. A gente não tem ainda tecnologia para fazer essa mudança. Vai ter que mudar o resto. O avião não vai dar para fazer. O que pode ser feito, e aí que eu bato muito nessa tecla, porque esse negócio de não vamos mais emitir carbono nos próximos 10, 20, 30 anos, 40, esquece, isso não vai acontecer. A população vai aumentar, a população precisa de energia. Vai continuar aumentando. Então o que a gente tem que ter? Eficiência energética. Então a gente tem que ter tecnologia em que nós produzimos as coisas, os próprios aviões, que são aviões mais econômicos. Ou seja, eles gastam menos combustível, eles emitem menos gases do efeito estufa. Esse é o caminho que a gente tem que ir. Agora, você chegar, ou não viaja mais de avião, entendeu? Tipo, acaba, não tem mais avião, acabou, e a gente fica todo mundo como era, que a gente tá brincando aqui até no começo do programa, né? Do Santos Dumont, quando é que foi? Como era 200 anos atrás. Isso não tem como acontecer, quem vai ficar sem avião? Então, na verdade, você vai ter que ter eficiência energética. Aí você tem... Então, a questão do Estado, a gente tem que ver a questão de florestas, ou seja, tem que parar de desmatar, que é uma coisa que não acontece. Hoje, os 3 países que mais têm florestas no mundo: Brasil, de novo, a nossa amiga República Democrática do Congo, naquela região ali, que tem os gorilas, que é um sonho meu, que eu ainda não fui, que é visitar os gorilas das montanhas lá, ainda animais que eu tenho que ver antes de morrer, né? Mas é uma viagem difícil pra lá. Então tem que ir no momento certo. Agora tô com criança pequena, não dá pra ir com criança, só a minha esposa quer ir também, não dá pra ir sozinho, enfim, tá, a logística tá de base. Segura aí, Congo, que eu tô indo. E Indonésia. São os países que mais têm florestas hoje. Florestas tropicais que sequestram muito carbono da atmosfera e regulam o clima do planeta. Esse é o problema. Quando a gente fala de Amazônia, né, que fica nessa, a Amazônia é nossa. Não, a Amazônia é nossa, mas ela influencia no clima do planeta inteiro. Então todo mundo vai se ferrar. Por isso que existe lá os países europeus, lá, ó, a Noruega, o Fundo Amazônia, que mandam dinheiro pra gente combater o desmatamento. O Brasil não precisa mais desmatar para produzir alimento. Isso é uma falácia. É mesmo? É uma falácia. A gente já tem terra suficiente para produzir alimento pra gente e pro mundo. Porque às vezes você escuta o desmatador falando, não, o mundo tem fome. E tem que... mas não é e a gente mata a fome do mundo. Não. É que, óbvio, nós temos terras hoje disponíveis que você às vezes não tem estrada. Então aí que entra de novo o poder público. Para evitar desmatamento, eu falo, beleza, vocês não vão desmatar aqui, mas vocês vão produzir lá.